Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Vamos colocar em pé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Amém? O Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Esse trecho de João 4, Jesus está conversando com uma mulher que tinha diversos problemas. Uma das provas disso é que ela sai no horário mais quente do dia para pegar água, sol a pino, aquele calor escaldante daquela região. E essa mulher vai nesse horário para pegar água, que é o horário que quase ninguém iria. Porque provavelmente ela estava se escondendo de vergonha. Essa mulher vai até o poço tirar água. E Jesus está passando por ali, viajando num horário que ninguém viajaria. Mas ele está indo porque ele fala assim, me importa, eu tenho que ir até lá. E ele tinha que ir para encontrar com essa mulher. Quando ele encontra com ela, ele começa um diálogo. E vai conversando com ela e deixando aquele processo de diálogo curar o coração dela. De tanta coisa que estava ali entulhando a vida dela, o poço estava aberto para ela tirar água. Mas o coração dela estava entulhado. E quando Jesus começa a conversar com ela, vai desentulhando os conceitos, os valores errados, os traumas que ela tinha. Quando chega no final, a Bíblia fala que ela estava com um cântaro, o vaso para carregar água, estava embaixo do braço dela. Quando chega no final da conversa, ela deixa o vaso de lado e vai para a cidade. Amém? Muitas vezes, nós vamos ler o texto aqui, muitas vezes nós estamos como essa mulher. Estamos sempre na postura de carregar o cântaro debaixo do braço, esperando quem vai encher ele, quem vai abastecer o nosso coração, quem vai encher o nosso coração com aquilo que vai saciar a nossa sede, né? Quem vai nos dar um amor, um reconhecimento, um carinho, uma honra. Mas Jesus ele nos chama para deixar o cântaro e oferecer às outras pessoas o que Jesus está derramando sobre a gente. Amém? Foi isso que Jesus fez na vida dela. E ela foi para a cidade. Quando chega aqui no versículo 34, os discípulos já chegaram, a mulher já foi para a cidade. E toda emocionada com o que Jesus fez na vida dela. E aí eles chegam e pegam ele, no finalzinho da conversa dela sai, eles chegam. E aí eles começam a conversar com Jesus. Jesus fala que ele tem uma comida para comer. Ele tem algo para fazer e que eles não sabem, não conhecem. E aí chega o versículo 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois já branquejam para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: já não é mais pelo que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, queridos? Você pode se sentar, fique à vontade. Eles vieram até Jesus para ver o que tinha acontecido com aquela mulher que mudou de atitude, mudou de postura. E Jesus está falando para os discípulos: olha, né? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ó, a gente está falando de alimento, de pão aqui, então, vocês estão falando que falta 2 meses para
colher o trigo? Pois eu digo que o trigo já está pronto para ser colhido. Qual era o trigo? Eram as pessoas que estavam chegando, os samaritanos estavam chegando da cidade, para conversar com Jesus, para ver quem ele era. O maior testemunho que a gente pode dar para a vida de alguém é a mudança que Deus faz na nossa vida. Amém? O que é que precisa mudar na sua vida? O que é que está entulhando você nessa noite, que Jesus pode te desentulhar, para que você possa gerar vida, o rio de águas vivas possa fluir por você e alcançar outras pessoas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, nós temos um momento de oração agora. Eu quero que você sinceramente peça ao Senhor que Ele te mostre o que tem entulhado, trancado você, impedido você de fluir na presença do Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada situação, Senhor. Por favor, ó Deus, abre o nosso entendimento. Nos mostra, Senhor, Deus querido, o que nós devemos fazer. Quais são as situações, as áreas que estão entulhadas na nossa vida e que estão impedindo que o rio de água viva, que é o Senhor e a Tua presença, quais são essas situações que estão entulhando a nossa vida, impedindo que o rio de vida flua por nós? Por favor, Senhor, nos mostra, para que nessa noite a gente comece a experimentar o Senhor nos limpando, o Senhor nos desentulhando, o Senhor trazendo restauração sobre a nossa vida, o Senhor trazendo renovo sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu agir, Senhor, venha mudar, ó Deus, a forma como nós agimos e a forma como as outras pessoas nos veem. Quantas vezes estamos o tempo todo esperando dos outros, esperando de alguém uma palavra, um cuidado, mas o Senhor já está agindo na nossa vida para que a gente seja capaz de cuidar de outra pessoa. Para que a gente seja capaz de dar essa palavra, ministrar a vida de outra pessoa. Nós te pedimos, por favor, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, nos ajuda a desentulhar o nosso coração e estarmos prontos para o fluir da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Irmãos e irmãs, antes de passar para o louvor, nós vamos fazer um momento de oração, porque os irmãos que vão ministrar o louvor se perderam e devem estar chegando aí já. Então nós vamos orar por eles. Amém? Você pode me ajudar a levantar um clamor nesse momento? Feche seus olhos. Se você pudesse colocar de pé, depois você fecha o olho. Senão você vai cair. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, esse casal, essa família que está vindo ministrar o louvor, o Luciano, a Lucilene. Por favor, ó Deus, põe a Tua mão poderosa sobre eles. Traz eles em segurança, Deus, debaixo do Teu cuidado. Que todo laço e toda retaliação do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, os traga com toda a segurança e cuidado do Senhor. Que toda a possibilidade de acidente caia por terra em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pela disposição deles. Traz eles, ó Deus, em segurança. Que eles encontrem o endereço com assertividade, Deus. Em nome de Jesus. E que eles consigam chegar, ó Deus, ainda felizes, dispostos, ó Deus, seja uma bênção. Nós sabemos que o Senhor está preparando algo grande para nós nessa noite, inclusive através do Ministério de Louvor, e nós Te agradecemos por isso. Traz eles em segurança, e nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, nesses 3 anos que nós estivemos fazendo esse trabalho aqui em Pinhais. Não, calma. A Rosângela já está fazendo assim para mim, né? 3 anos antes de abrir esse local, né? 3 anos que foram na casa do Telinho e da Rosângela. Né? Nesses 3 anos, o primeiro ano eu vim quase inteiro sozinho, né? Assim, eu com a minha família. No segundo ano, o Alessandro e a Cátia começaram a vir ajudando. Foi isso, né? Ou no final do primeiro, uma coisa assim. Aí começaram a ajudar.
a gente começou a revezar. Quando chegou no 3º ano, eu já entreguei para eles. Falei, ó, vocês que vão tocar, né? E eu vou de vez em quando. E eles que foram caminhando aqui com o pessoal. E quando chegou agora, nesse 4º ano, que daí foi aberto o local, alugado esse local, estruturado, né? Foi uma batalha para achar um lugar, né? Agora achamos esse local e conseguimos organizar ele bonitinho. E nesse último ano o Alessandro e a Kátia vinham 3 domingos para cá, fora os outros dias durante a semana, e eu um domingo, né? Então eu sei que toda a honra e toda a glória é a Deus, mas eu quero publicamente agradecer ao Alessandro e a Kátia. E eu quero entregar um presente para eles, simbolizando o reconhecimento do esforço deles, a dedicação deles. É uma coisa bem simples, mas eu acho que vai ser uma ferramenta útil para vocês. Vocês podem vir aqui, por favor? Amém? Porque eu sei que não é fácil, né? Você pegar firme, manter, ter constância, né? Vem aqui. Bíblia de Estudo do Discipulado. Amém? Algo que eu quero abençoar vocês. Tem um monte. Amém, queridos? Vamos orar por eles? Estende sua mão para cá. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela disposição dos teus filhos. Senhor Deus, nós sabemos que não é só o Alessandro e a Kátia, mas também a Maria Eduarda, a Maria Clara, Senhor Deus, e essa família, Senhor, se dispôs a todo esse deslocamento, Senhor Deus, toda semana, todo mês, né? Vindo para cá, esforçando, batalhando em oração pela vida dos irmãos e irmãs aqui. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo empenho, a dedicação deles, na pregação, no cuidado com os irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque eles fizeram com alegria, com disposição. E porque, ó Deus, eu creio que eles honraram o teu nome com a postura deles. E eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque eles são peças-chave, são fundamentais, essenciais, ó Deus, para tudo que aconteceu aqui. Nós te agradecemos e te pedimos o teu renovo e a tua força sobre eles. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha acrescentar sobre a vida deles medidas e mais medidas, ó Deus, da tua unção, da tua graça, da tua bênção, ó Deus, trazendo entendimento, abrindo o entendimento deles, trazendo uma visão cada vez mais clara sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. E, ó Deus, preparando eles para tudo aquilo que o Senhor tem reservado nos próximos anos, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Ontem a gente reconheceu, né, a caminhada aí e o pessoal que... Nós temos esse ponto missionário, ele já é estruturado como uma igreja, né? Já tem ministério de louvor, já tem administração, já tem tesouraria, já tem ministério infantil, já tem comunicação, já está completinho, assim. Todas as áreas que precisa já tem funcionando aqui. Não parece, assim, às vezes, passar de relance uma vez aqui, mas tem todas as áreas funcionando, né? Um ponto missionário com irmãos e irmãs que não dão trabalho, né? Ontem a Rosângela falou assim, pastor, não sei se nós damos muito trabalho para o senhor. Falei, não, se tem um negócio que eu posso louvar e agradecer ao Senhor, é por esse lugar aqui. Cada um que se empenhou, dedicou, né? Tem ministério de louvor completo, formado, pessoal empenhado aí, todo domingo, todo culto está aí ministrando, uma bênção. A gente só não colocou eles para ministrar nesses dias para dar um descanso, dar um refrigério para eles, né? Só que eu estou achando que eles vão ter que ministrar pelo menos um cântico aqui, né? Amém? Vem para cá, eu vou pedir para vir o Pepe e a Dora, amém? E aí, conforme os irmãos da Central chegarem, a gente vai
Pepe Adoro, o Juan, a Jéssica, né? Não sei se vai vir os 4, os 3, né? Os irmãos que são do Ministério de Louvor, enquanto nossos irmãos da Central estão vindo. Amém? Eles vão nos ministrar alguns cânticos de adoração, de louvor, de adoração aqui. Então eu passo a palavra para a Dora, vai estar nos ministrando em adoração. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé. Já começamos a louvar e adorar o nosso Deus, né? Com tudo aquilo que a gente fala, agradece, testemunha, é adoração ao Senhor. Então vamos continuar nesse mesmo espírito, realmente nos alegrando na presença do Pai, Filho, Espírito Santo, porque Ele está presente, neste lugar está presente em nós. E esse cântico fala, né? Digno é o Cordeiro. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Todo ser que respira louve ao Senhor. Ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, declarando que Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Declarando, Senhor, que um dia estaremos, Senhor, lá na glória contigo, Senhor. E todo o povo lavado pelo sangue do Cordeiro vai declarar: digno é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor, Deus de glória. Está vestido de arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, amor e correr eternamente. Aleluia, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Toda glória ao Senhor, Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir o nome. Recebe mesmo louvor a Deus. Maravilhado, Senhor, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água
Santo, Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso. Ouve, Senhor, cada filho teu, Senhor, te louvando, ó Deus, com toda a sinceridade de coração, Senhor. Com a criação Deus. eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Tivemos um problema de GPS e é até interessante que Deus já vem ministrando no nosso coração, né? Quando a gente não conhece o caminho, é bom saber de quem se toma conselho, não é verdade? Nós seguimos o conselho do GPS, não nos demos bem. Mas a Bíblia nos orienta em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente não entende porque acontece determinadas coisas, até mesmo isso, né? Mas a Bíblia nos ensina a dar graças em todo, né? Em todas as circunstâncias. Então nós vamos agradecer por ser um momento festivo e por estarmos aqui na casa do Senhor cantando por tudo que tens feito. Amém? E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor, por nossas vidas neste lugar. Tuas promessas e tudo que eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Agradeço, Deus, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço.
Agradeça pela sua família, por este lugar, por estarmos reunidos no nome do Senhor. E Ele promete, quando está 2 ou mais em seu nome, ali Ele estará. Ele está aqui ouvindo o seu louvor e o seu agradecimento. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele tem sustentado as nossas vidas, tem nos guardado, tem nos curado. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e nós queremos Te louvar, Senhor, Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, Senhor, no nosso meio, no meio deste povo que se reúne neste lugar, povo remido, escolhido pelo Senhor para proclamar as boas novas, para viver em santidade diante da Tua presença, Senhor. Continue, Deus, a manifestar Tua glória no meio do Teu povo, Senhor. E nós queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te engrandecer. E queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor, por nós. Mais uma vez Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és fiel, Pai. E porque também o Senhor nos faz vivermos em comunhão. E nós podemos então com alegria declarar que é bom estarmos aqui louvando o Teu nome, Senhor. Declarar Teu santo nome, Jesus. Manifesta a Tua glória. Essa canção, ela diz em plural, bom estarmos aqui. Por isso eu quero convidar você a fazer um momento de um reboliço santo, vamos colocar assim. Saia do seu lugar, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Na verdade, vamos fazer assim, você vai cumprimentar as 15 primeiras pessoas que você vê, amém? E vai enquanto você canta, é bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Numa parte da canção ela diz, Deus venha nos abençoar. E Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, habita no meio da unidade, onde há unidade, há a alegria do Senhor. Então vamos declarar isso, amém? Então estamos aqui. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Mais uma vez, vamos estarmos aqui. Vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Cante junto com seu irmão, Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Mais uma vez, Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia.
Aleluia. E nós estamos aqui na presença do Senhor. E tem aquela canção que ela é bem conhecida, que Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face. Contemple a face do Senhor agora enquanto você canta essa canção. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos aqui. é tão bom, Senhor. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Somos livres por isso, Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. aleluia. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui Só para te adorar, aleluia. só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, Senhor. Para agradecer pelos teus feitos, Senhor. E pedir que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Fala através, Senhor, da pregação, fala através das canções. Fala conosco por meio do Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, queremos ver o que o Senhor tem para nós, não só nesta noite, mas em especial nesta noite. Queremos ouvir, Senhor, tua voz. Queremos estar cheios, repletos e transbordantes da tua presença. E agradecemos ao Senhor por tudo. Te louvamos pela comunhão que há entre nós. E te louvamos também, Senhor, porque o véu que nos separava já não separa mais. E nós podemos então entrar na tua presença, te adorar, te bendizer, te engrandecer. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, nossas canções e, acima de tudo, Deus, recebe as nossas vidas, porque queremos viver para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Quero convidar o pastor Paulo para vir à frente. Oi? Eu tenho aprendido a reconhecer e perceber a unção, o dom de Deus através da vida do pastor Paulo. O pastor Paulo ele é um pastor com chamado de liderança para a organização. E é interessante que onde ele chega, ele já começa a olhar, isso aqui podia ser assim, assim, né? E é porque faz parte de como Deus chamou ele, de como Deus ministra através da vida dele, né?
E a gente fez uma viagem agora para o Encontro Nacional de Pastores e foi uma bênção. Nós fomos juntos, voltamos juntos e foi um tempo muito gostoso, né? Que eu pude cada vez ver melhor isso na vida dele. E eu tenho percebido a graça, a unção de Deus sobre a vida dele. Eu quero agradecer a Deus pela vida dele, pela família dele que veio. Amém? Tem um filho ainda de 21 anos, né? Gabriel, é isso? O Gabriel que não pôde vir. Aí vamos orar pelo senhor, pastor Paulo. E depois você apresenta a sua esposa, a sua filha. Pode falar um pouquinho da sua família. Amém? Estende suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida do teu filho, pela família dele e por tudo que o Senhor está fazendo, por todos os teus benefícios, por tudo que o Senhor tem agraciado e derramado sobre a vida deles. Eu quero te pedir, ó Deus, firma cada dia mais os passos, ó Deus, cada decisão bem firmada sobre a rocha que é o Senhor. Cada decisão bem definida e decidida na direção do Senhor, para não haver arrependimento, para não se voltar atrás. E que essas decisões venham delinear um futuro debaixo da tua graça, da tua unção, que agrada o teu coração, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, acrescenta sobre ele e sobre toda a família dele, e que o Senhor nos ministre através da vida do teu filho, até além das palavras que vão ser ditas aqui, seja o teu Espírito a nos ministrar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos e irmãs, graça e paz. É um privilégio estar aqui com vocês hoje, para a ministração da palavra do Senhor. E desde que eu me debrucei na palavra, eu procurei algo que pudesse servir de motivação para mais vários anos de caminhada, da igreja. Eu quero parabenizar aqui porque está muito bonito, não é verdade? Um lugar assim pequeno, aconchegante, com muito bom gosto, e eu quero parabenizar vocês todos que fazem parte aqui da organização, né? Parabéns mesmo. Que gostoso. E que calor. Nesse frio de julho, né? Que calor do Espírito. Quando os irmãos começaram aqui, né? Primeiro cântico. Que momento gostoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou vendo aqui, matando a saudade então também da Sidilene, que é lá de Guaíra. Quem diria a gente se ver aqui, não é? Manda o nosso abraço lá para Guaíra, para o Ney, para teus filhos todos, né? E aquela igreja lá, a qual nós passamos alguns anos. Estamos aqui em Curitiba, esse é o nosso 4º ano. Minha esposa é professora pedagoga. Ela está já há vários anos na área de educação especial. E ela é uma mulher de oração. Eu posso dizer que ela tem servido assim como uma coluna no meu ministério. Uma mulher que Deus a chama para estar orando. Então louvo a Deus pela vida dela. Minha filha, Isabelle, está cursando o 2º ano de... como que é o nome? Fisioterapia? É para cuidar, né, dos reumatismos da gente mais para frente. O Gabriel está cursando o 3º ano de Engenharia Civil. Estamos muito felizes. Eu creio que Deus nos trouxe para Curitiba para um momento muito bom, né? O Senhor tem nos honrado aqui e estamos servindo ao Senhor aqui. E agradecemos para compartilhar a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. A nossa meditação está no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 42. Essa ministração, ela foi inspirada numa palavra que eu ouvi lá no Espaço Esperança há uns 4 anos atrás, quando eu esqueci o nome do pastor João Simonetti, se eu não me engano, estava ministrando, ele ministrou essa palavra, e essa palavra ficou no meu coração.
E eu creio que essa palavra é uma palavra que vai nos levar a refletir a nossa maior missão, que é fazer discípulos, ser igreja e ser luz e sal dessa terra. Então, quero convidar você a acompanhar a leitura a partir do verso 42. A palavra de Deus nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Uma outra tradução diz, caindo na simpatia de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome. E pedimos agora, Senhor, que sob a influência e inspiração do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar essa noite conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Atos 2 descreve, o comecinho de Atos 2 descreve o cumprimento da profecia que Jesus havia dito que viria o Espírito Santo e prepararia aqueles irmãos para o que Deus haveria de fazer através daqueles discípulos, daqueles apóstolos, daqueles homens que foram tocados pelo Senhor. E o Espírito Santo de Deus vem, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e o Espírito de Deus veio. E aqueles homens que estavam acuados, que estavam com medo, eles foram cheios de poder e saíram destemidamente proclamando a palavra de Deus. E a igreja do Senhor, então, ela nasce no poder e no mover do Espírito Santo de Deus. E o capítulo 2, ele termina com um relato bem interessante dessa igreja que é descrita em Atos dos Apóstolos, que nasce no poder e no mover do Espírito Santo de Deus, que está registrado no verso 47. Uma igreja que louvava a Deus, uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, uma igreja que o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja que louva a Deus e uma igreja que contava com a simpatia do povo, uma igreja que era bem vista pelo povo. Eu creio que de tempos em tempos, creio que toda igreja precisa fazer pelo menos uma pergunta. Será que somos uma igreja simpática? Temos feito a diferença na comunidade aonde o Senhor tem nos colocado? Quando eu falo se somos uma igreja simpática, precisamos pensar primeiramente no corpo, nesse lugar de ajuntamento, aonde nos ajuntamos para louvar a Deus, para celebrar ao Senhor, mas também precisamos pensar que a igreja somos nós. E por onde vamos, nós espalhamos a simpatia? Nós caímos na simpatia dos colegas de trabalho? Somos simpáticos aos olhos dos nossos patrões? Somos simpáticos aos olhos daqueles sobre o qual exercemos uma autoridade no trabalho? Somos vizinhos simpáticos, porque nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo, e a igreja de Cristo, a qual o Espírito Santo habita, somos eu e você.
Então a pergunta é essa: qual é a percepção dessa igreja comunidade e qual é a percepção dessa igreja que somos nós que carregamos o Espírito Santo de Deus? Somos simpáticos aos olhos do povo? Imagine se um decreto determinasse que este lugar fosse fechado. Qual seria o impacto disso nas nossas vidas? Qual seria o impacto disso na sua vida? E qual seria o impacto disso na vida dos nossos vizinhos? É uma pergunta para nós pensarmos, porque a igreja relatada em Atos 2:47 descreve que aquela era uma igreja simpática e que contava com a simpatia de todo o povo. O termo grego para a palavra simpático é charis, que quer dizer graça, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável, bondade, favor. Quer dizer, todas essas qualidades cabia na tradução da palavra simpatia. Será que a minha vida, nossas vidas, ela traduz alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade? É isso que eu tenho levado? É dessa forma que eu tenho levado com o meu agir, com o meu discurso, no meu trabalho, no comércio, no trânsito? E a pergunta é: qual é a relevância de uma igreja simpática para os dias de hoje? A gente percebe a relevância de uma igreja simpática para aquele tempo. Uma igreja simpática era uma igreja em que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E qual que é a relevância dessa igreja, de uma igreja simpática para os dias de hoje? E o que essa igreja tinha que despertava a simpatia do povo? Quais eram as marcas dessa igreja? E é isso que nós queremos ver hoje. As marcas dessa igreja que despertava a simpatia do povo, onde o povo ia se convertendo, e o Senhor ia acrescentando a essa igreja aqueles que iam sendo salvos. E que esse seja o nosso alvo. Então nós queremos ver a marca. E a primeira marca dessa igreja, essa igreja era uma igreja que perseverava. É uma igreja marcada pela perseverança. Nós podemos ver aqui no início da palavra de abertura do pastor Luciano, não é? Quanto tempo de trabalho aqui? Começou na tua casa, Rosângela? Começou lá na tua casa. Então, você vê, é um trabalho perseverante. Quantas lutas, quantas chuvas, quanto frio, não é? E perseverando no trabalho. A palavra perseverar no grego é ser, existir. Há uma igreja que é marcada porque ela existe, ela acontece, estar presente. Significa permanecer em um lugar com esperança, obtendo uma conquista. É a tradução dessa palavra perseverar, obtendo uma conquista, conquistando. E louvado seja o nome do Senhor, porque neste culto, essa igreja, ela está obtendo uma conquista. Um ano que o Senhor tem confirmado a vontade dEle, a mão dEle, o mover do Espírito dEle neste lugar. Portanto, precisamos ser uma igreja que existe, que acontece e que conquista. No que a igreja, essa igreja primitiva, conquistava? No que ela perseverava e no que ela conquistava? Veja, ela diz que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que era instruída no reto ensinamento de Jesus Cristo. Isso é algo que nós precisamos conquistar. Porque o ensinamento, ele não vem assim, não é como pegar um pendrive e injetar e todo o conhecimento já vem e já formata, né? A nossa fé não é desse jeito.
Nós precisamos lutar. Nós precisamos perseverar em conhecer a palavra, em praticar a palavra de Deus, em buscarmos ter experiência com o Senhor. E essa igreja era uma igreja que perseverava na doutrina, no ensinamento, uma igreja que conhecia e vivia a graça e a paz e o amor de Deus, uma igreja que não se deixava levar por modismo, uma igreja que sabia onde estava e que sabia para onde estava caminhando. Quando o Senhor nos chama, nós precisamos saber de onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor nos coloca e para onde o Senhor quer nos levar. Certamente, no corpo de Cristo, o Senhor quer nos levar a conquistar almas, a edificar a igreja, a conquistar as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. É uma igreja que persevera na doutrina e no reto ensino. É uma igreja que conhece o seu papel na comunidade em que está inserida. O nosso papel é ser luz do mundo. Essa igreja era uma igreja também que perseverava na comunhão e no partir do pão. É uma igreja que tinha a marca da unidade. Era uma igreja unida. Estavam juntos, não é? Então que a igreja metodista em Pinhais e que todas as igrejas locais, de modo geral, possam conquistar a unidade. Porque não estamos falando de uniformidade, não precisamos ser iguais, mas nós precisamos ser unidos em prol de um mesmo propósito. Jesus Cristo, ele tinha esse poder tremendo que nos constrangia a estarmos unidos num mesmo propósito. Veja, ele chama para fazer parte dos seus apóstolos, ele chama um Pedro, que era um patriota, e ele chama um Mateus, que era um apátria, que era alguém que estava do lado dos romanos. Mas o Senhor Jesus sabia trabalhar eles de tal forma que num campo comum, onde a palavra de Deus e a graça era transmitida e ministrada, eles conseguiam ter unidade de propósito. Então, que nós possamos conquistar isso, porque aonde a unidade está presente, nada é impossível. Veja que lá no livro de Gênesis, quando o povo, com um propósito de engrandecer o seu próprio nome, quando as línguas ainda não haviam sido transformadas em várias línguas, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele vem e diz: vamos confundir a língua aqui, porque o povo é um, a língua é uma, e não haverá limites para aquilo que eles intentam fazer. E confundiu o Senhor a língua ali, então a obra ficou paralisada. Isso nos ensina algo, que aonde há divisão, a obra para. Mas aonde há união, não há limites para aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Atos 2:44 diz: e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Verso 46 diz: e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Partiam pão de casa em casa, comiam juntos. Olha quantas vezes a palavra unânimes, juntos, tudo em comum. Salmo 133 mostra o princípio da bênção da unidade. Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Qual que é o significado do óleo precioso e do orvalho? Que o Senhor diz no Salmo, o salmista diz que a unidade, a união dos irmãos é preciosa como o óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E é como o orvalho de Hermon. O que o salmista quis dizer com isso?
O povo oriental, eles costumavam ungir a si mesmo em dias festivos, com óleo, com perfumes, com perfumarias. E as pessoas que ficavam um longo tempo sem essa unção, sem se perfumarem, ela estava demonstrando profunda tristeza. O que o salmista quer dizer é que na unidade há alegria, não há tristeza. E onde há alegria, há disposição. O Espírito do Senhor está presente. Portanto, não estar ungido representava tristeza, cansaço. E o orvalho, onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, é uma referência ao Rio Jordão. Algo interessante é que isso só descobrimos quando nós ouvimos o guia lá em Israel dizendo o papel desse orvalho que vem sobre o Monte Hermon. O Rio Jordão, ele é o único rio que não seca em Israel. Os seus afluentes secam, mas o Jordão não seca nunca. E o Monte Hermon e o orvalho que cai sobre o Monte Hermon tem um papel fundamental nisso. Porque durante o inverno, aquele monte ele chega a ficar de 4 até 6 meses coberto de neve. Aquela neve que vem sobre aquele monte, e ela vai derretendo, e ela ajuda a alimentar o Rio Jordão. O que leva a bênção e a vida para sempre é o Rio Jordão, que proporciona a agricultura para todo Israel, que corta todo o Israel. O Rio Jordão, ele é um tipo de Cristo, porque é ele que leva a vida para todo Israel. O que aquele povo podia fazer com certeza, sem medo? Eles podiam lançar as suas sementes, porque do alto, da onde vêm as bênçãos, que a bênção para um país onde a água é escassa, a bênção é a água. Eles podiam lançar as suas sementes, porque eles sabiam que lançariam as sementes e que colheriam os seus frutos. Portanto, uma igreja que tem a marca da unidade, não vai faltar o óleo da unção, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E não vai faltar a água, que é a presença de Cristo e da sua palavra. Nós podemos lançar as nossas sementes, porque certamente o Senhor permitirá que os frutos sejam colhidos, seja 30, 60 ou 100 por um. Essa igreja tinha a marca da unidade. Que nós possamos ter a marca da unidade, não é? A unidade, a alegria dos irmãos. A palavra de Deus diz em João 17, 22, 23, Jesus diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, o Senhor dizendo ao Pai, para que sejam um, como nós o somos, um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como me amaste a mim. Que nós possamos conquistar essa marca, que nós possamos ser unidos dentro de um mesmo propósito. Qual que é o propósito de uma igreja? Proclamar a palavra do Senhor, expressar o amor de Deus, ser uma igreja simpática, que cai na simpatia do povo, proclamar a salvação que há em Jesus Cristo. E essa igreja tinha a marca da oração, eles perseveravam na oração. Qual que é a importância da oração? Você já deve ter ouvido falar, muita oração, pouca oração. Onde que está a verdade nisso? A verdade está na presença de Deus. Porque a oração, ela não vai mudar a Deus. A minha oração não vai mudar a Deus. Um dos atributos divinos é que Deus é imutável. Então qual que é o objetivo da oração? O objetivo da oração é mudar o meu coração.
A oração muda o meu perfil. A oração trabalha o meu caráter. A oração trabalha as minhas prioridades. A oração permite que eu entre em audiência com o Senhor e Ele vai mostrando e vai alinhando a vontade dEle com a minha vontade. O pastor Luciano, ele leu um texto que diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus, Ele conhecia qual que era a vontade do Pai. Num determinado momento ele diz: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Nessa passagem, o Senhor nos ensina que a oração não vai mudar o coração de Deus, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele é um Deus imutável. Ele não precisa mudar nada, mas nós precisamos mudar muito. O Senhor precisa mudar o modo como eu enxergo a vida, o modo como eu enxergo as minhas prioridades. O Senhor precisa mudar o meu coração. E o meu coração, alinhado com o Senhor, na presença do Senhor, essa oração, ela vai ministrar cura, vai ministrar perdão, vai ministrar libertação e vai ministrar graça ao meu coração. Essa era uma igreja perseverável, que conquistava isso, e nós precisamos conquistar. A segunda marca, a primeira marca da igreja, a marca da perseverança. Uma igreja que perseverava no ensino, uma igreja que perseverava na oração. E a segunda marca da igreja era uma igreja de pessoas que temiam a Deus. Veja o verso 43. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Essa é a segunda marca da igreja. Em toda alma, em toda pessoa havia temor. Qual que é a importância do temor? O temor nos faz levar a obra de Deus com reverência, com respeito, a sério, nos comprometendo de uma maneira altruísta e não egoísta. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. Portanto, quando nós assumimos um compromisso com o reino de Deus neste lugar, nós estamos dizendo assim: Senhor, este é o lugar que nós estamos escolhendo, e aqui é o lugar onde nós queremos ver a manifestação da Tua presença. E a manifestação da presença de Deus, ela vai acontecer à medida que o temor é encontrado dentro dos nossos corações. O temor nos leva a fugir do mal. O temor nos leva ao arrependimento do pecado. O temor nos leva e nos coloca como vigia e sentinela. O temor nos impulsiona a uma vida de santidade. Portanto, nós precisamos ter essa marca, a marca do temor. O termo usado para a palavra temor é phobos, e ele é usado como referência do sentimento que a esposa deve nutrir pelo marido, pelo menos no Novo Testamento era assim. Portanto, nós não estamos dizendo aqui de um medo, de um pavor, mas é aquele temor reverente, aquele temor que nos leva ao respeito, não o pavor, não é o terror. E a pergunta é: há temor em nossos corações? O temor está presente quando, pensando na igreja, a comunidade, quando um visitante chega neste lugar, ele consegue perceber que há reverência, que há respeito, que há temor de Deus neste lugar, que há adoração no Senhor neste lugar. Atos 9:31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você consegue perceber que esses textos todos que o Senhor trouxe são textos que falam de crescimento.
aonde há oração, crescimento aonde há unidade, e crescimento aonde há o temor, crescimento aonde há simpatia. E quando falta algumas dessas marcas na vida da igreja, é sinal de que talvez a igreja ela corra o risco ou o perigo de estagnar-se. A igreja primitiva descrita no livro de Atos expressava temor a Deus e por isso o Senhor também acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Primeira marca da igreja, marca da perseverança. Que você e eu possamos perseverar na unidade, na oração, que possamos ter a marca do temor de Deus. E a terceira marca desta igreja é que essa igreja era uma igreja fiel. Olha o que diz o verso 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, segundo a necessidade de cada um. Era uma igreja fiel na contribuição. E uma igreja fiel na contribuição, os recursos não vão faltar. Não vai faltar recurso para as necessidades de cada um era suprida. Não falta recurso para os projetos da igreja. Não vão faltar recursos para a obra missionária. Não vão faltar recursos para tudo aquilo que nós entendemos que é para o avanço e para a melhoria do reino de Deus. Era uma igreja fiel. E quando eu estava sendo ministrado por essa palavra, que eu ouvi lá no Espaço Esperança, eu ouvi esse testemunho. Uma senhora recém-convertida, que estava com câncer e já em estado terminal. Ela insistiu para entrar para uma célula. A igreja presbiteriana de IPI em Londrina, Espaço Esperança, eles trabalham em células. E ela insistiu para entrar numa célula, embora estando com câncer avançado, já em estágio quase terminal. E quando essa mulher, percebendo que o Senhor a recolheria, ela chamou o seu esposo, que não era convertido. Eu não sei dizer se era convertido ou não, sei dizer que ela era convertida, não posso dizer que ele não era convertido. Mas ela fez o seguinte, ela disse assim, olha marido, eu quero que você me leve para escolher o meu caixão. Essa mulher amava a igreja. Ela viu o caixão mais caro e o mais barato. Ela disse, eu quero ser sepultada no mais barato. E a diferença, eu quero que você dê de oferta na minha igreja. Que o Senhor possa nos levar a esse tipo de comprometimento. De nos comprometermos com a obra e de sermos fiéis na obra do Senhor. E essa mulher, ela o estava fazendo com alegria. Que nós possamos, que o Senhor possa encontrar essa alegria em nós. A palavra de Deus diz em Efésios 5, 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja bem, o Senhor nunca pedirá de nós, o Senhor nunca vai pedir de você. Escreva isso, pode escrever isso na tua Bíblia, em algum lugar, para você nunca esquecer. O Senhor nunca vai pedir de nós algo que Ele não tenha feito primeiro, dando o exemplo, e algo que Ele tenha feito melhor. O Senhor nos dá o privilégio de podermos participar dessa obra, através da nossa mão de obra, através da nossa mão,
através dos nossos pés, através das nossas orações e através da nossa contribuição. Mas quem primeiro contribuiu para a obra da salvação foi o Pai entregando o Filho. Ele não entregou o melhor anjo, ele não pegou o melhor arcanjo, ele não pegou a 10ª parte dos anjos, ele pegou um só, o único filho que tinha. E o sangue desse filho foi derramado para resgatar uma única alma. Você, eu. Perceba que o sangue todo de Cristo é o valor de uma única alma. Embora esse sangue seja suficiente para resgatar toda a humanidade, mas é o preço exigido por uma única alma. A igreja de Atos dos Apóstolos, a qual o Senhor acrescentava, era uma igreja fiel na contribuição. E a última marca dessa igreja é que essa igreja era uma igreja amorosa. Era uma igreja que amava. A palavra de Deus diz aqui, em verso 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. O amor é a essência de Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. É óbvio que lutas nós teremos. Mas a palavra de Deus diz que o amor lança fora todos os medos. O amor tem sido um sinal da graça de Deus, da vitória que você e eu podemos ter em Jesus Cristo. Jesus diz em Mateus 5,44: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A igreja primitiva não amava somente os seus, mas, sobretudo, amava os seus inimigos. Anunciava o evangelho àqueles que estavam dispostos a atravessar-lhes. A igreja primitiva ministrou o evangelho a um tal Saulo, que posteriormente veio a se chamar Paulo, que era um perseguidor da igreja. Portanto, o amor, ele tem que ser um amor sem limites. Nós precisamos amar, inclusive, os nossos inimigos. O que eu aprendo com isso? Que eu devo amar aquela pessoa que me persegue no trabalho. Que eu devo amar o meu patrão, que muitas vezes coloca uma carga, às vezes até maior do que aquela que eu acho que devo carregar. Eu devo amar o meu funcionário que está tentando me tapear, trabalhando menos do que ele poderia render. Eu tenho que amar aquele meu vizinho que me importuna por causa da minha fé. O Senhor me ensina que eu devo amar naquele grupo, sabe aquele grupo que a gente é aquele que joga bola, ou que faz academia, ou que tem os colegas, as amigas, os amigos, e que aqueles que nos hostilizam, tá certo essa palavra? Hostilizar, por causa da nossa fé. Esses eu preciso amar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando sobre nós permanecia o espírito de ira. O Senhor nos amou quando éramos inimigos. Portanto, nós devemos copiar o Senhor Jesus e amar aqueles que nos perseguem, orar por esses. Jesus nos deu exemplo. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 2, versos de 4 a 10, ele diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E a pergunta que nós queremos fazer nesse finalzinho é: qual é a relevância de uma igreja simpática para os dias de hoje? Nós vimos que essa igreja era a igreja que o Senhor acrescentava. Portanto, oremos para que o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos torne uma igreja simpática. Uma igreja que, se por alguma razão fechar as suas portas, não apenas os seus membros vão sentir, mas os vizinhos sentirão. Aqueles que vêm esporadicamente sentirão a sua falta. Que nós possamos, inspirado pelo Espírito, desenvolver e preservar cada uma dessas marcas que tornava a igreja, aquela igreja simpática aos olhos do povo. Que o Senhor possa acrescentar dessa forma, então, diariamente, aqueles que vão sendo salvos. E que nós possamos, então, edificados no Senhor. Que a igreja metodista em Pinhais, e cada membro em particular, seja cheio do Espírito Santo de Deus, despertando simpatia por todos os lados, perseverando, temendo, sendo fiéis, em unidade em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Dessa forma, sendo uma igreja que expressa na comunidade a simpatia em todo o povo, no lugar onde está inserido. Que sejamos uma igreja simpática por expressar a graça salvadora, justificadora e santificadora. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor que nos colocou aqui, então, nos torne essa igreja. E essa igreja é uma igreja que não conhecerá limites para o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus deseja fazer neste lugar. Amém? Quero orar com você nesse momento. Talvez essa é uma palavra, muitas vezes é uma palavra que nos faz refletir, porque é gostoso estar no corpo, é gostoso louvar a Deus, mas muitas vezes nós esquecemos que somos esta igreja simpática quando estamos no trânsito, quando estamos no trabalho, quando lidamos com as dificuldades do dia a dia, quando somos caluniados, quando falsamente, quando nos enganamos. Nós permitimos que o velho homem se levante. E muitas vezes toda a simpatia que o Espírito de Deus tem para expressar através das nossas vidas, a oportunidade é perdida. E almas deixam de ser tocadas. E o povo não percebe o amor de Deus. E por essa razão o povo não percebe o perdão de Deus. E muitas vezes por essa razão não há arrependimento, por essa razão muitas vezes não há o reconhecimento da graça de Deus que atua na vida da igreja e na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas eu oro esta noite para que no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita na igreja e que está sobre cada um de nós, possa nos constranger a sermos simpáticos no trânsito, a sermos simpáticos quando injuriados, a sermos simpáticos quando falsamente acusados, a sermos simpáticos quando nos agredirem verbalmente. Pai, nos
Nos ajude dessa forma, Senhor, porque aqueles homens, eles não eram apenas agredidos verbalmente, eles eram maltratados, eles eram atirados no Coliseu, Senhor, para lutar contra feras, contra gladiadores, eram atravessados por espadas, eles eram literalmente apedrejados, muitos crucificados, outros foram incendiados. Mas eles expressavam simpatia, porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos confessar a Ti, ó Deus, a dificuldade que temos, Senhor, quando recebemos uma buzinada no trânsito, a dificuldade que temos, ó Pai, quando somos enganados, caluniados, xingados. Senhor, em nome de Jesus, venha mudar, ó Deus, essa realidade em nossas vidas, em nossos corações, e que nós possamos ser, Senhor, movidos e constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, esta igreja, que quando caluniada, ama, bendiz, que quando ferida, possa oferecer cura, bálsamo, graça. E dessa forma, Senhor, saberemos que cairemos contando com a simpatia de todo o povo. Pai, faz isso nesta igreja. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Faz essa obra, Senhor, que necessitamos neste lugar, Senhor. E que este lugar possa, Pai, se tornar um lugar, um centro de adoração, aonde o temor de Deus é manifestado, aonde a graça do Senhor. E assim, ó Deus, poderemos ver sinais, prodígios, maravilhas, almas, o Senhor acrescentando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para o Alessandro vir aqui. Nós queremos agradecer a presença do pastor com uma pequena lembrança em nome da igreja, tá? Por ter nos agraciado aqui hoje nesse dia tão importante. Uma caneca personalizada para o pastor. Amém? Vamos orar pela vida do pastor? Se coloca de pé, estenda suas mãos para cá. Deus, nós te louvamos pela vida do teu servo e pedimos, Deus, poderosamente, que a tua mão de graça e de poder esteja sobre ele e que ele continue sendo esse vaso usado por ti para transmitir a tua palavra, transmitir o teu amor, transmitir a tua graça. Capacita cada dia mais o teu filho, que o seu Espírito Santo possa usá-lo tremendamente, com ousadia e intrepidez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Eu convido o ministros de louvores para cantar aqui uma canção para nós termos nosso momento das ofertas. Mas não é só para oferta, tá, irmão? Nós vamos louvar a Deus, porque isso é um momento de gratidão. Amém? Então, mesmo que depois que o pessoal já veio, vamos continuar louvando e adorando a Deus com muita alegria. Amém?
Deus tem nos dado muitas bênçãos, né? A principal é a vida, amém? E nós temos, como nós já falamos no começo, ser gratos a Deus. E eu estou muito grato de estar aqui, de ver esse povo, né? Essa família aqui. E essa canção diz: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo é a herança em Jesus, amém? E ela é uma canção bem alegre e também cantada no plural, uma certa parte, amém? Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Com Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar os dízimos e ofertas entregues na tua casa. Que esses recursos sejam usados pelo direcionamento do teu coração. Que sejam usados com sabedoria, Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração, Deus. A tua palavra diz: fazei prova de mim. Por isso, Deus, nós queremos pedir a tua graça sobre a vida dos teus filhos, repreendendo o devorador, na medida da fidelidade de cada um, Deus. Abençoe a vida deles poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os pastores para vir aqui à frente. Nós vamos ter um momento de ceia. Amém? Ainda em pé, irmãos, nós vamos passar por esse momento da consagração dos elementos, para o memorial da ceia e a consagração dos elementos. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém. Logo após haver dado graças e partido o pão, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Amém, irmãos? Por isso que a palavra fala que nós não devemos comer do pão nem beber do cálice de qualquer jeito. Nós temos que nos esforçar para entender o que é o corpo de Cristo. A importância do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é chamada o corpo de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. O meu ombro não reclama do peso do meu braço. O meu ombro nem sabe que ele é ombro. Ele simplesmente faz a função dele. Amém? E muitas vezes na nossa vida nós não percebemos, nós reclamamos da nossa função, nós reclamamos porque o outro não faz a função dele, sobrecarrega a nossa. Mas se eu estiver mancando e eu sobrecarregar a minha coluna, vai dar dor na minha coluna. Mas minha coluna não vai deixar de ser coluna. Não vai sair do meu corpo e sair por aí pela vida. Mas ela vai continuar desempenhando o papel dela até o fim. Nossa vida no corpo de Cristo é assim. Nós temos um chamado em Deus. Todos nós somos chamados para alguma área, para alguma atitude, para alguma tarefa. E temos que ter a disposição de fazer bem feito, o melhor que nós podemos, com excelência, com graça, para honrar o nome do nosso Senhor. Para honrar a ordem daquele que é o cabeça desse corpo. A igreja não tem um monte de cabeças. Ela tem um cabeça só, que é Cristo. Todos nós obedecemos a Ele. Todos nós nos submetemos a Ele. E aí as coisas funcionam. Amém? Quando a gente entende o que é o corpo de Cristo aqui na terra, as coisas começam a mudar. A gente podia ficar a noite inteira falando sobre o corpo de Cristo, mas eu só quero lembrar mais uma coisa. O corpo de Cristo aqui na terra é o único agente autorizado para falar em nome de Deus. Não existe nenhuma instituição, órgão autorizado para falar em nome de Deus na terra. É só a igreja, corpo de Cristo, a igreja viva, que vai ser arrebatada, que vai ser levada para os céus. Essa tem autoridade sobre a terra, para curar enfermos, para expulsar demônios, para estabelecer o reino de Deus e falar em nome desse Senhor. E muitas vezes a gente se omite do nosso papel. Essa palavra do pastor Paulo é extremamente relevante, vem totalmente de encontro com o que é a ceia. A igreja precisa ser simpática. Não simpática no sentido de aquela falsa alegria, né? Dando um sorrisinho assim para a pessoa, né? Mas é simpática no sentido bem do que o pastor Paulo pregou aqui para gente. De ser relevante, de ser atuante, de fazer diferença onde está. Se for tirada a igreja daqui, ela vai fazer diferença, vai fazer falta. E a gente ainda precisa impactar mais essa sociedade, impactar mais a vida das pessoas, a tal ponto que quando disserem assim, aonde que é a igreja metodista? Ah, é ali, ó, tem uma igreja ali, eu acho que é aquela que é a igreja metodista. E é uma bênção, porque através daquela igreja eu fui curado. Através daquela igreja eu aceitei Jesus. Através daquela igreja a minha família mudou, foi transformada. Através daquela igreja eu não passei fome num determinado mês porque eu recebi uma cesta básica. Através daquela igreja a minha vida foi transformada porque eles me orientaram, me direcionaram. Assim tem que ser a igreja. Amém, irmãos? Esse é o corpo de Cristo. Essa é a noiva do Cordeiro. E é por isso que a gente precisa discernir, entender o que é a igreja, para poder tomar a ceia. Amém? Você não vem tomar ceia de qualquer jeito. Não vem tomar ceia em pecado. Não vem tomar ceia com mágoa de ninguém. Porque senão a ceia deixa de ser bênção para se tornar condenação na sua vida. Amém, queridos? Estende sua mão aqui para frente. Senhor, nós consagramos o pão e o produto da vide
a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão no teu corpo, e o produto da vide, o suco de uva, seja comunhão no teu sangue, de tal forma, Deus, que são símbolos do que o Senhor faz no mundo espiritual, em memória ao Senhor, em obediência ao memorial que o Senhor nos mandou celebrar, nós estamos fazendo, até que o Senhor volte. Nós anunciamos que o Senhor vai voltar, participando dessa ceia, e consagramos esses elementos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os elementos da mesa estão consagrados, e o Senhor Jesus Cristo, presente aqui, nos convida a participarmos deste banquete. Então nós vamos fazer uma fila única aqui. Nós podemos vir por aqui e voltar pela lateral, e você poderá então se servir do pão e do cálice. Vamos pedir que venha dos últimos até os primeiros. Todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, acerta o céu em mim. Da cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Aceitos como amigos de Deus.
Irmãos e irmãs, o pão e o cálice. O pão é um alimento, é o alimento básico do ser humano. O pão está presente em todas as culturas. O arroz não está presente em todas as culturas. Existem certos alimentos que só ele está presente naquela cultura. Mas o pão está presente em todas as culturas, está presente na casa do mais abastado ao mais pobre. E assim é Cristo. Ele se faz presente, entregou a sua vida para toda a humanidade. Este é o verdadeiro alimento que fortalece a nossa fé. O vinho era uma bebida festiva que estava presente nas festas. E através da morte do seu sangue derramado, aquele que crê tem verdadeira e perene alegria. Então, com esta fé, nós vamos comer e beber do corpo e do sangue do nosso Senhor. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em meu nome, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estais anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, a ceia, ela é um momento que nos motiva a falar de Jesus Cristo. Ela é um sinal para o mundo. Comamos e bebamos. Vamos dar as mãos agora, em sinal da unidade do corpo. Pergunte o nome da pessoa que está ao seu lado, se você ainda não sabe, não conhece. Essa pessoa que está ao teu lado faz parte do corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça. Então, antes de nós orarmos nesse momento, você agora vai orar fortalecendo a vida do teu irmão e da tua irmã. Coloca a vida do teu irmão, de tua irmã, na presença do Senhor. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. Nós bendizemos o Teu nome e pedimos agora, Senhor, que participamos desta mesa abençoada, do verdadeiro alimento que vem para saciar a nossa fome espiritual e da verdadeira bebida, Senhor, que gera santidade, salvação em Jesus Cristo.
Pai, se tu queres, manifesta sinais de milagre agora. Se tu queres, cura este câncer agora. Se tu queres, que esse caroço vai sumir agora em nome de Jesus. Se tu queres, Senhor, saúde virá agora, Pai, em nome de Jesus. Esta causa na justiça, Senhor, já é coisa resolvida. Se tu queres, o sobrenatural vai te manifestar nesta hora, Pai, porque proclamamos o nome de Jesus Cristo, proclamamos que há poder no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai. Fortalece nossas vidas nesta hora, Pai. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a tua bênção repouse sobre todos os teus filhos e filhas, trazendo o teu renovo, teu refrigério e tua força, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vende seu irmão na paz do Senhor. Nós encerramos por aqui e quero agradecer mais uma vez a vinda do Luciano, da Lucilene, a vinda do pastor Paulo, família toda aí representada. Bênção. E nós vamos ter uma confraternizaçãozinha no nosso salão aqui do lado, amém? Toma esse aqui. Ele ajuda a recolher os copinhos. Vamos lá, você e a Clara. Não, pega a bandejinha e passa, procurando os copinhos.